Bem-vindo, meu povo! Bem-vindo ao canal do Cervelli! Estamos de volta aqui com mais um tema. Vamos analisar mais um assunto bíblico aqui. O assunto de hoje é um assunto muito especial. Nós vamos falar sobre os 144 mil. Hoje você vai aprender como fazer parte desse grupo seleto. Você quer fazer parte dos 144 mil? Quer fazer? Eu vou te ensinar. Olha só, eu já sou parte, hein? Eu já sou parte. Agora eu vou ensinar você também a ser parte desse grupo seleto, olha só. Então, falando aí sobre os 144 mil. Bom, quando a nossa igreja se iniciou, era uma igreja pequenininha. Então 144 mil parecia muita gente. Hoje a gente tem quase 20 milhões de pessoas. Quando a gente pensa em 144 mil, a gente pensa, nossa, que miséria. Que tristeza. Será que eu não vou poder fazer parte dos 144 mil? Olha só. Então vamos analisar aqui, vamos ver quais são as interpretações mais comuns sobre os 144 mil. Então uma delas é que os 144 mil e a grande multidão são dois grupos diferentes. Outra teoria é de que os 144 mil são parte da grande multidão. E nós temos também a teoria de que são o mesmo grupo. E você tem dentro disso também algumas variações, tá? Mas eu quero trabalhar com a ideia de hoje que os 144 mil e a grande multidão são o mesmo grupo, somente representados de maneira diferentes, tá? Então, eu vou provar isso para você, eu vou te dar argumentos, então fica ligado que a gente vai entrar nisso agora. Então, gente, o primeiro argumento para suportar a tese de que o 144 mil ele é um número simbólico e representa a grande multidão é que nós temos uma linguagem simbólica no livro do Apocalipse, tá? Mas especificamente eu quero chamar a atenção para o simbolismo justamente relacionado aos 144 mil. Primeira coisa é que é dito que 144 mil ele é composto por 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, exatamente 12 mil, olha só. Então, primeira pergunta, aonde nós iremos achar esses 12 mil de cada tribo hoje? Impossível. Não tem como achar, né? As tribos foram diluídas. Vamos ser otimistas, vamos dizer que a tribo de Judá, né? Os judeus, né, que nós temos hoje, que são compostos não só por Judá, mas por Benjamim. Então, não faz sentido. Além disso, nós vemos que as tribos que são dadas no Apocalipse, elas são diferentes das 12 tribos conhecidas do Antigo Testamento. Então, mais um sinal de que o que estamos falando aí é uma questão simbólica, não é literal. Outra coisa, o grupo ele é formado somente de homens. Ou seja, mulherada, vocês estão fora. Os 144 mil não é para vocês. Não acho que Deus ia fazer uma coisa dessa com as mulheres, mas tudo bem. Também o texto diz que esses homens deveriam ser virgens. Ou seja, se os homens forem casados, já era. Estão excluídos do grupo já, não pode fazer parte. Então, agora o número 144 mil, ele é obviamente simbólico, né? Da onde que vem esse número 144 mil? Obviamente, você tem 12 tribos, né? 12 apóstolos. O número 1000 dá uma ideia de vastidão. Você tem aí o que? 144 mil, né? Mas é interessante que a gente tem que comparar os 144 mil justamente com a Cidade Santa. Então é dito que nós temos lá na Cidade Santa, no capítulo 21 de Apocalipse, são 12 portões para as 12 tribos de Israel. Nós temos também 12 fundamentos para os 12 apóstolos, né, do Cordeiro. Então a Cidade Santa ela é um quadrado. Então ela tem o comprimento, né, a largura e a altura de 12 mil estádios. Olha que interessante. Também as medidas do muro da cidade são de 144 côvados.
Tá? Então, todos são sinais aí de que estamos falando de algo simbólico. Então, é interessante que no tempo de Noé, nós tivemos aí 8 pessoas, né, 8 remanescentes. Mas nos últimos dias nós temos um número vasto. Então, você tem um contraste aí. Agora, os adventistas, eles têm suportado mais a tese de que os 144 mil, eles são parte da grande multidão, mas os 144 mil, eles são aqueles que passam pela grande tribulação, enquanto que a grande multidão, ela seria a representação dos salvos de todas as eras. Mas, infelizmente, isso não é fiel ao texto. Por que eu digo que isso não é fiel ao texto? Porque é dito lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, 13 e 14, que a grande multidão também passa pela grande tribulação. E aí, como é que fica? Então, nós vamos entrar para o segundo argumento. O nosso segundo argumento vai ser bem interessante. Então, minha gente, o segundo argumento tem a ver com a unidade literária do capítulo 7 de Apocalipse. A princípio, quando você lê o capítulo 7, parece que os 144 mil e a grande multidão, eles estão em contraste. Mas a coisa não é bem assim. Por que a coisa não é bem assim? Porque hoje Israel é muito mais do que o Israel étnico. Se você ler lá Gálatas 3, 29, Romanos 2, 28 e 29, você vai ver que o Israel ele foi amplificado depois da vinda de Cristo. E isso faz toda a diferença para a compreensão da profecia. Então, o que acontece? Quando nós analisamos a estrutura literária do capítulo 7, nós entendemos duas divisões. Nós temos ali uma audição e uma visão. Tá? Então, eu vou mostrar como que os dois grupos eles se contrastam. Então, quando falando de 144 mil, João ele ouve. Da grande multidão, ele vê. João ele fala de um número para os 144 mil. Já, quando ele está falando da grande multidão, ele fala de um número que não poderia ser contado. Quando João está falando dos 144 mil, ele fala dos 144 mil. Já quando ele fala da grande multidão, ele fala de uma grande multidão. Quando João está falando sobre 144 mil, ele fala do quê? São dos filhos de Israel. Já quando ele fala da grande multidão, ele fala que são de todas as nações. Quando ele está falando dos 144 mil, ele fala que os 144 mil são de todas as tribos de Israel. Quando ele está falando da grande multidão, ele fala que são de todas as tribos, povos e línguas. Quando João está falando ali dos 144 mil, ele faz uma referência aos 4 ventos que saem para danificar a terra e o mar. Já quando ele fala da grande multidão, ele também fala da grande tribulação. Então nós temos os dois em contrastes. Primeiro, você tem João ouvindo, depois você tem João vendo. Isso vai fazer muita diferença. E a gente pode observar esse padrão em outros lugares também do Apocalipse. Então, esse padrão de ouvir e ver algo diferente é muito comum no livro de Apocalipse. Isso acontece muitas vezes com João. Ele ouve alguma coisa, quando ele vai olhar, é algo totalmente diferente. Você tem um exemplo aí, Apocalipse 1:10. O que ele ouve? Ele ouve a voz como de trombeta, mas quando ele olha, ele vê o Filho do Homem. Versos 12 e o verso 13. Também em Apocalipse 5, versículos 5 e 6, primeiro João ele ouve acerca do leão, mas então quando ele vê é um cordeiro. Então o símbolo, embora pareça contraditório, ele representa a mesma pessoa. Essa ideia ela é muito comum nos comentários bíblicos sobre o Apocalipse. Inclusive a gente pode encontrar essa ideia no comentário bíblico adventista, embora não seja uma ideia muito favorecida pelos adventistas do sétimo dia.
Agora, os 144 mil, eles são chamados de primícias do Cordeiro. As primícias, elas eram a melhor parte da colheita. Ou seja, é assim que Deus vê os redimidos, né? Então ele vê os redimidos como uma grande multidão de todas as nações que não comprometeram sua fé, né, sua religião, com demandas, né, de falsos ídolos, de falsa espiritualidade, as coisas que o mundo tem para oferecer. Então esses são os 144 mil, eles são a grande... Então, eu podia ficar por aqui já, mas eu sei que para muita gente, e inclusive para mim, é muito importante a opinião de Ellen White. Então, o que Ellen White fala dos 144 mil? Eu vou fazer uma comparação para vocês. Por exemplo, quando a gente lê sobre os 144 mil, no Grande Conflito, na página 649, eu estou usando a versão americana, tá? Então se você tentar procurar e não encontrar, é por isso. Você vai ver que os 144 mil são descritos por ela como sendo as primícias, aqueles que estão vivos quando Jesus voltar. Mas se você ler a página 648 e 49, você vai perceber que Ellen White ela está descrevendo os 144 mil nos termos da grande multidão. Isso implica que os 144 mil e a grande multidão são a mesma entidade, né? Também quando você vai lá em Primeiros Escritos, na página 15 dos Primeiros Escritos, você tem ali, né, uma das visões mais famosas de Ellen White. Então ali fala dos justos, né, ali do povo do advento caminhando num caminho estreito, né? E aí ela fala ali que ela ouviu o número dos santos vivos, né, e era o número de 144 mil. O importante notar que essa visão ela possui muitos elementos simbólicos, né? O próprio caminho em si, né? As pessoas começam a cair do caminho, as pessoas têm o nome de Jesus na testa, né? E assim por diante. Então, se todos esses elementos eles são simbólicos, um número também deve ser simbólico sem dúvida, né? Também você pode comparar ali os Primeiros Escritos, página 16, né, com o Grande Conflito, páginas 646 e 645, você vai perceber que ela coloca os dois grupos, né, dos 144 mil e a grande multidão. Esses dois grupos eles estão formando um quadrado. Então, tudo isso nos mostra, né, pelo que aparentemente nos mostra que Ellen White, pelo menos ela recebeu, as visões que ela recebeu apontam para o fato de que os dois grupos são realmente a mesma entidade. Mas por que isso é importante? Saber quem são os 144 mil, entender, né, quem são os 144 mil. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso quer dizer que Deus não tem um número limitado de pessoas para serem salvas nos últimos dias, ou mesmo que seja um pouquinho antes de Jesus voltar. Isso quer dizer que Jesus quer salvar como a areia do mar. Ele não tem limitações. Venham todos aqueles que aceitarem o Cordeiro. Também isso nos mostra que todos estarão vivos para observar a segunda vinda de Cristo. Tá vendo? Prometi para você que você ia fazer parte dos 144 mil. Seja bem-vindo, meu querido. Falou, galera! A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Não esquece de dar o teu subscribe, comentar, deixar o like, dislike, concordar, discordar, a gente tá aí, estamos abertos para tudo, tá bom? Que Deus abençoe você.